Olá, seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que se tornou muito importante na sociedade, que é a depressão. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou falar sobre os 3 tipos de depressão que existe, vou falar como combater, como prevenir. Esse vídeo é muito importante para você que tem um sobrinho, que tem um irmão, que tem um primo, um vizinho, um amigo que está passando pela depressão. Você que tem uma mãe passando por depressão, você que é cristão, que quer evangelizar, você vai encontrar várias pessoas com esse problema, que é chamado inclusive de o mal do século. E para começar eu quero ler um texto bíblico para você que é cristão e para você que não é cristão também que está assistindo, vai servir para você também, acredite. Oséias 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, diz o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, conhecimento é algo muito importante, e você que quer pregar o evangelho, você que quer evangelizar nas ruas e nas casas das pessoas, você tem a obrigação de primeiro sentar para aprender. Rejeitar conhecimento é pecado. Sabia não? E Deus não está passando a mão pela cabeça de pessoas que rejeitam conhecimento, tá bom? Então eu deixo de cara esse alerta para você. Quem rejeita o conhecimento corre o risco de perder os filhos, corre o risco de perder o ministério, corre o risco de ter a sua vida toda atrapalhada. Por isso que Deus fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então não rejeite conhecimento. Senta agora para aprender, porque Deus hoje tem bênção para a sua vida. Então agora chegou o momento. Primeiro tipo de depressão que existe é a depressão por disfunção hormonal. É quando o nosso corpo não produz os hormônios que têm a ver com o nosso bem-estar de forma satisfatória, tá bom? Os nossos hormônios que tem a ver com a felicidade e o bem-estar são 4. Eu vou falar os 4 aqui para vocês, porque a gente vai precisar deles para trabalhar a prevenção, tá bom? Da depressão. E para você que já tem depressão, ou para você que tem um irmão depressivo, vai ajudar não só a prevenir, mas vai ajudar também a tratar a depressão, tá bom? Você vai entender. Velho, esse vídeo é bênção para você que tá assistindo. E compartilhe esse vídeo com as pessoas precisam entender isso, principalmente aqui no interior da Bahia, onde as pessoas não têm muito conhecimento sobre o assunto. Por favor, compartilhe esse vídeo. Os 4 hormônios que o nosso corpo produz que tem a ver com o nosso bem-estar é endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. É o quê? Tá vendo? Por isso que eu disse que eu precisava de pesca. São 4 nominhos esquisitos. A endorfina, ela é liberada pelo nosso corpo, né? Ela é produzida. Lembrando que esses 4 hormônios, quem produz é o nosso corpo. O corpo da gente produz, é uma bênção de Deus na nossa vida. A endorfina, ela é responsável pelo o calmante natural da gente. É um hormônio que o nosso corpo produz, que é um tipo de analgésico. Ela age parecido como uma morfina. Por exemplo, quando você bate o pé no sofá e dói, logo com aquela dor vem a endorfina, liberação de endorfina para que você não sinta tanta dor quanto você deveria. Sabe quando você tem um acidente que dói tanto, aquela dor que você está sentindo, ela já está sendo acalmada pela endorfina. Se não fosse a endorfina no seu corpo, você sentiria muito mais dor do que o que você sente. É ou não é uma bênção de Deus? Gravou o primeiro hormônio? Endorfina. O segundo hormôniozinho na minha lista aqui, como do meu jeito que eu tô colocando aqui, tá bom, gente? Esses hormônios são produzidos no nosso corpo de maneira bem aleatória, né? Não é em ordem, não é uma escala. Eles são produzidos pelo corpo. A dopamina, né? Dopamina tem a ver com satisfação e prazer. A dopamina, ela faz com que a gente tenha sensação de prazer, sensação de satisfação, tá bom? É por isso
que a pessoa que usa drogas, né, ele fica viciado. A dopamina tem muito a ver com vício. A pessoa que usa uma droga, ela vicia porque a droga faz o corpo soltar bastante dopamina, faz com que o corpo, o nosso organismo, comece a produzir naquele momento bastante dopamina. Então você tem sensação de prazer, um alto grau de sensação de prazer, e você vicia. Porque o prazer é bom, gente. Ou não? Tá bom? A gente não vicia no que é ruim. E por que vicia? Por causa da liberação de dopamina. Olha você aprendendo um pouco mais sobre o que você é viciado. O outro hormôniozinho que o nosso corpo libera é a serotonina, que é chamado de hormônio da alegria, da felicidade. A serotonina te traz sensação de felicidade, de alegria. Quando você está feliz, você está liberando serotonina. Tá bom? É a serotonina que é responsável por isso. E o outro hormôniozinho é a ocitocina. Esse hormônio, quando é liberado no nosso corpo, traz a sensação de segurança, a sensação de calma e de paz interior. Esses são os 4 hormônios do bem-estar do ser humano. A depressão por disfunção hormonal, ou seja, desequilíbrio nos hormônios, é desses hormôniozinhos aqui. Quando você começa a produzir pouca dopamina, quando você começa a produzir pouca endorfina, quando você começa a produzir pouca serotonina, pouca ocitocina, o seu corpo começa a produzir pouco desses hormônios do bem-estar. O que vai acontecer? Gerar mal-estar. A pessoa que começa a produzir mal esses hormônios, ela começa a entrar em estágio de depressão. Então existe essa depressão, que é o desequilíbrio desses hormônios. Vocês já ouviram falar de depressão pós-parto? Pois a depressão pós-parto existe porque depois que a mulher sai do parto, pode ocorrer o desequilíbrio hormonal na mulher, e esse desequilíbrio hormonal faz com que ela fique triste, aquela coisa toda. Ela não está triste, gente, porque ela quer. Do mesmo jeito que a pessoa que está aí do outro lado da tela pode estar com depressão por disfunção hormonal, por desordem nesses hormônios que são liberados pelo nosso corpo. Ele não está depressivo porque ele quer. Essa depressão é aquela que você olha para a pessoa e diz: pô, fulano era tão feliz. Ele era tão alegre, ela era tão alegre, espontânea, e de repente está triste. É disfunção hormonal. De repente ela ficou triste, ela não era assim. Ninguém imaginava, ela era tão para frente, tão feliz. Só que os hormônios dela entraram em colapso, não estão mais sendo produzidos pelo corpo como deveria. Como é que trata desse tipo de depressão? Como que os médicos tratam dessa depressão? Qual a situação para resolver isso? Remédio. Tá bom? Observe que a mulher, quando está chegando no estágio chamado menopausa, ela também tende a ficar um pouco depressiva. E o que é que os médicos passam para que a mulher, quando chegue na menopausa, ela chegue com alto astral, passe por esse período de maneira melhor, sabe? Mais satisfatória. Ele passa hormônios para ela tomar. E esses hormônios que o médico passa para a mulher tomar quando está na menopausa, são hormônios que vão regularizar esses 4 hormôniozinhos do bem-estar. Tá vendo que conhecimento é bom? A gente, quando tem conhecimento, a gente sabe como lidar com as situações. Então veja só, a depressão por disfunção hormonal você resolve dando remédio. Quando der o remedinho, o médico vai dar o remedinho, vai analisar, fazer os exames para saber como que vai disparar, né? Qual remédio que vai ser melhor para aquela pessoa, e vai disparar, esse remedinho que ela toma dispara nela a ocitocina, a serotonina, a dopamina, vai regularizar esses hormônios, esses 4 hormônios do bem-estar da vida humana. É um presente que Deus nos deu, tá bom? Então esse primeiro tipo de depressão é um quadro clínico, é um quadro médico. A pessoa está daquele jeito porque ela quer? Não. É um tipo de enfermidade, tá bom?
Não é um demônio que está dentro da pessoa, nem é ela que ficou triste demais e resolveu ficar depressiva, não. É uma disfunção hormonal. Ela não está produzindo os hormônios corretamente. Esse é o primeiro tipo de depressão. E a maneira como trata dele, né, a maneira como a medicina trata, é dando um remédio para disparar esses 4 hormônios. Esse remédio, ele é eficaz? Ele é o ideal? Não. Ele não é 100% eficaz, mas ele melhora bastante o estado emocional que a pessoa se encontra. Ele faz com que a pessoa tenha um pouco mais de equilíbrio, tá bom? Agora, esse remedinho aliado às coisas que eu vou falar agora, falando sobre o segundo tipo de depressão, vai mudar completamente a vida daquela pessoa que está com essa enfermidade. Tá bom? Então lá vai o segundo tipo de depressão. Qual é o primeiro mesmo, para ver se vocês lembram? A desordem hormonal no corpo da pessoa. E o segundo tipo, depressão psicológica. Como assim depressão psicológica? Depressão psicológica, ela atinge o ser humano que pensa bastante nos problemas da vida. Ela atinge o ser humano que está passando por um alto grau de estresse emocional. A depressão psicológica, ela vem por motivos psicológicos. A pessoa começa a ter crise de ansiedade, começa a ficar ansioso no futuro, começa a olhar para as injustiças da vida e dizer, olha, a vida é uma tragédia, a vida não presta, meu Deus, a vida é horrível, eu não tenho esperança na vida, será que Deus me ama mesmo? E tal. E ela começa a pensar coisas negativas, começa a refletir sobre coisas negativas e se imaginando um derrotado, uma derrotada. Porque o namorado abandonou para ela, a pessoa que eu amava me deixou, eu não vou arrumar outro, nossa, minha felicidade foi embora, nossa, que tragédia. E ela começa a sentir pena de si mesma, ela começa a se entristecer demais com alguma coisa que aconteceu, ou alguma realidade da vida que ela percebeu, e aquilo a machuca demais, aquilo a oprime demais. Pode ser algo real e pode ser algo ficcioso, pode ser uma fantasia, uma ficção da cabeça dela. Talvez ela tenha medo do futuro e esse medo vai fazer com que ela acabe ficando depressiva. Tá bom? Existe a depressão psicológica. Você percebe quando a depressão é psicológica, quando você conversa com a pessoa, você vai falar sobre a vida e tal, você vê que a pessoa está desiludida da vida. Ela não acredita mais na vida, ela não acredita mais nas pessoas, ela não acredita mais que Deus a ama. Então, é essa depressão psicológica, né? Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, né? Eu estou sozinho no mundo, eu não tenho razão para viver. É uma depressão psicológica, tá bom? E como é que a gente faz para tratar disso? Eu já vou falar, mas olha o que acontece quando a pessoa tem uma depressão psicológica. Quando a gente começa a pensar coisas negativas, os 4 hormôniozinhos do bem-estar humano, ele começa a ser interrompido. Quanto mais coisas negativas você pensar, menos endorfina você vai produzir, menos ocitocina, menos serotonina, menos dopamina. E o que acontece com a gente quando a gente produz menos dessas coisas? A gente entra em um quadro de depressão. Pode entrar em um quadro de depressão se continuar insistindo nesses maus pensamentos, se continuar insistindo a dar crédito, né, a se auto-vitimizar o tempo inteiro ali, a ouvir essas coisas, essas agonias da vida aí. Observe bastante a vida da pessoa que anda muito amargurada. Vive doente. Todo tipo de doença aparece na pessoa amargurada. Porque o cortisol, ele é produzido toda vez que você fica triste, toda vez que você fica muito irritado, toda vez que você pensa. E o segredo é esse, olha só, veja se não é assim. Nossas emoções são frutos dos nossos pensamentos. Faça um teste aí agora. Você quer ficar triste agora? Comece a pensar em alguma tragédia aí. Pense numa tragédia. Inclusive é essa técnica que os atores usam nas novelas.
Você vê o ator que consegue chorar na novela, sabe o que é que ele faz? Ele começa a lembrar de um sobrinho que faleceu. Ele começa a lembrar da fome no mundo. Ele começa a lembrar de coisas trágicas. E muda a sua emoção. Ele começa a se condoer. Porque quem domina as nossas emoções é o nosso pensamento. Quer ficar feliz? Comece a pensar coisas boas. Veja só, se você deitar no seu sofá e começar a lembrar do dia que você venceu alguma luta, do dia que você se deu bem em alguma coisa, do dia que você teve o melhor aniversário da sua vida, do dia que você, sabe, teve um momento apaixonado com o seu esposo, com a sua esposa, se você lembrar de alguma coisa agradável, você vai até dar risada, você sorri. Eu mesmo tenho mania de me pegar sorrindo às vezes no banheiro, lembrando de algumas coisas que aconteceu comigo, que é engraçada. Quer ver você dar risada? Lembre de alguma queda que você teve, né? Lembre de um amigo que estava correndo e caiu em uma poça de lama que você achou engraçado. Você vai dar risada. É simples. Quem domina as nossas emoções é o nosso pensamento. Então a técnica para você que está triste, quer ficar feliz, mude os seus pensamentos, comece a pensar em coisa que te dá prazer, comece a pensar em coisa que te alegra. Não deixe os pensamentos na sua mente serem só tóxicos, só negativos, principalmente quando alguém lhe ofende. Se você, quando for ofendido, ficar lembrando sempre daquela pessoa lhe ofendendo, remoendo aquela situação, você está dando a ela a oportunidade de te machucar várias e várias vezes. Tá bom? Mas esse não é o tema da ministração de hoje. A ministração de hoje é falando sobre depressão, tá bom? O psicólogo não tem poder para passar remédio. Quem tem poder para passar remédio é o psiquiatra, tá bom? Existe diferença entre os dois. Não é que um é médico de maluco e o outro é um médico para te ajudar nas dificuldades a organizar seus pensamentos, não, tá bom? A diferença é que um trata do comportamento da mente e o outro trata do comportamento do cérebro, tá bom? Então vamos lá. Quando for para o psicólogo, se ele não conseguir fazer você focar, sabe, você começar a produzir pensamentos mais elegantes, né, melhores para a sua vida, ele vai lhe indicar para o psiquiatra para ele lhe passar um remédio para poder organizar o desequilíbrio hormonal que está ocorrendo no seu corpo. Só que nesse caso é um paliativo. É por isso que tem gente que toma remédio e fica bem. Cara, tem gente que toma remédio e fica top, volta a ter a vida praticamente como era antes. Você olha pra pessoa e diz, meu Deus, eu não imagino que essa pessoa era aquele depressivo que tava no quarto. Por quê? Ele não ficou depressivo porque ele tinha maus pensamentos. Ele ficou depressivo porque os hormônios do corpo dele ficaram desequilibrados por alguma razão que nós não conhecemos. Como pega a gripe, como tem outras enfermidades aí normal no mundo. Então, para ele tomar remédio resolve e ele vai ser uma pessoa de bem com a vida. Agora, para a pessoa que gerou esse estado de depressão em si mesma por causa de pensamento negativo, não adianta muito você dar remédio, porque quando você dá remédio, os maus pensamentos continuam. Ou seja, o remédio vai tentar equilibrar os hormônios, mas o mau pensamento vai descer os hormônios de novo e fica aquela briga entre o remédio e o mau pensamento. Por isso que precisa do auxílio do psicólogo também. Tá entendendo? E aí o que acontece? Eu quero abrir de novo a minha pesca aqui, preste bastante atenção. O que você aprendeu até agora não é nada comparado ao que eu vou dizer agora. Esse é o ponto X desse vídeo todo que eu tô fazendo, é agora o ponto mais importante. Então agora chegou o momento. É agora. Veja só. Como você pode prevenir uma depressão? Como você pode fazer com que você não tenha risco de ter depressão? E como você pode, você que já tenha depressão, como você pode ajudar os remédios que tu toma? Ou até um dia você nem precisar mais de tomar remédio, tá bom? Porque o remédio que te dão, eles te dão para controlar esses hormônios. Então, se tiver uma maneira de você produzir esses hormônios, um dia você pode ficar livre do remédio. Glória a Deus, glória a Deus. Então preste bastante atenção, porque o que eu vou falar aqui, você tem em casa.
Eu duvido que você não tenha. Quer ver? Produzir endorfina. Como é que você dispara a endorfina no corpo? A endorfina é o analgésico natural do nosso corpo. Ela é o calmante. Ele é o hormônio que é disparado para acabar com a dor no nosso corpo, para diminuir o nosso processo de dor. Como que você dispara a endorfina? A endorfina ela é disparada com exercício físico. Uma boa caminhada. Se você fizer meia hora de caminhada todo dia, você vai estar disparando endorfina no seu corpo. Sabia não? O que mais dispara a endorfina? Quer ver que você tem em casa e muitos de vocês não gostam, mas quer ver que você tem? Quer apostar que você tem? Banho frio. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O banho frio, ele dispara a endorfina. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ele faz com que seu nível de endorfina aumente. Ou seja, você quer ficar calmo, vá tomar um banho frio, porque vai disparar a endorfina. Você quer ficar calmo, faça uma caminhada de meia hora pelo menos. Você quer manter o nível de endorfina alto na sua vida? Pratique exercício físico. É verdade. Vá correr, vá andar de bicicleta, joga bola, sabe? Por isso a importância do exercício físico na vida da gente. Deus não fez a gente para ficar parado. Libera endorfina, eu não posso fazer exercício físico, vai tomar um banho frio. Empolgante. Dopamina. Como que a gente dispara a dopamina? Aí tem alguém que tá falando, tomando uma cerveja. Calma, rapaz, tem outros meios. Vai ter aqueles que vai dizer, fumando um baseado, usando uma droga. Mas você vicia, se torna escravo e seu estado fica muito pior do que o primeiro. É verdade. Então esquece esse negócio de droga, tá bom? Coloca a bebida alcoólica de lado um pouquinho e vamos falar de uma coisa que todo mundo pode fazer. A dopamina, ela é liberada no nosso corpo quando a gente cumpre metas, quando a gente atinge objetivo. Então, você quer liberar dopamina no seu corpo? Crie uma meta, crie um objetivo. Para você que é crente, eu vou falar uma coisa boa aqui, ó. Crie o objetivo, uma meta, de ler o Evangelho de Mateus. Diga assim, esse mês ou essa semana, eu vou ler o Evangelho de Mateus. E aí você cria aquele objetivo de ler o Evangelho de Mateus. 20 vezes, leia, leia, leia. Quando você concluir, você vai disparar no seu corpo dopamina. Uma outra maneira de disparar dopamina, você que é casado, é fazendo amor. A endorfina também é liberada fazendo amor. Dá glória. Então, para você que já é casado, tá bom? Uma maneira muito simples de você liberar esses dois hormônios no corpo é tendo uma noite de amor, uma bela noite de amor com o seu cônjuge, tá bom? O que dispara também a dopamina é superar obstáculo. Perceba que a dopamina e a endorfina, ela é liberada com esportes. Por isso a necessidade da gente praticar esporte. Porque o que é praticar um esporte? É você superar obstáculo. É você entrar numa piscina para fazer natação, você tem que ir lá e voltar mais rápido do que alguém. Então, quando você supera, quando você consegue cumprir aquela meta, você dispara dopamina e endorfina de vez. Endorfina por causa do exercício e dopamina por causa da satisfação de conseguir o prêmio, a satisfação de cumprir a meta. Então, estabeleça a meta nas suas vidas. Terceiro hormônio do bem-estar do ser humano que precisa ter em ordem, né? Que é o serotonina, a alegria. Como disparar serotonina? Gente, você tem isso. Independente de onde você estiver agora, quer apostar que você tem? Olha, até aqui foi simples, tá vendo? Coisa simples faz com que esses hormônios disparem no nosso corpo. Para disparar a serotonina, que é o hormônio da alegria, você precisa fazer uma coisa só. Isso aqui, ó. Sorria. Toda vez que você sorrir, o esticar das suas bochechas manda um sinal para o seu cérebro de que ele precisa liberar serotonina.
Por isso a necessidade de sorrir. Vocês acham que eu fico sorrindo à toa? Né? Que eu sou feliz? Eu sou feliz, gente, completamente feliz, porque eu sorrio bastante. A pessoa que sorri, que gosta de sorrir, ela não fica triste. Muito difícil ela ficar muito tempo triste. Por quê? Porque o corpo está liberando serotonina o tempo inteiro. Quanto mais você sorri, mais o corpo libera serotonina. Quanto mais o corpo libera serotonina, mais sensação de alegria ele produz. Então você quer ser uma pessoa alegre, sorria. Chegue no espelho e olhe para você de manhã no espelho. Sorria, dê um sorriso bem bonito para você mesmo e diga: nossa, como você é lindo, como você é linda. Nossa, para você que é cristão, nossa, Deus é contigo, você vai vencer, você vai superar seus obstáculos, você é o eleito de Deus, você é uma pessoa boa, sabe? Fale para você no espelho coisas boas, sabe por quê? Receber elogios libera serotonina. Tá entendendo? A importância da gente elogiar o irmão, né? Da gente elogiar os filhos. A importância da gente sorrir para os filhos, da gente sorrir para as pessoas. Esse sorriso libera serotonina. Então, a melhor maneira de você que tem depressão ajudar os remédios a produzir isso é você fazendo essas coisas que eu tô falando aqui, é você sorrir. E a ocitocina, Dave? Como é que a gente dispara a ocitocina no nosso corpo? Você já falou da endorfina, da dopamina, da serotonina, mas tá faltando o quarto hormônio do bem-estar do ser humano, que é a ocitocina. Como é que dispara? Gente, a ocitocina, que é o hormônio que faz a sensação de segurança, a sensação de calma e paz. Esse hormônio, ele é produzido quando nós recebemos um abraço. Sabe aquele abraço apertado que você passa a mão nas costas do irmão ali, ó, que dá um tapinha nas costas? Esse abraço aí, ele libera ocitocina. Que é isso, meus irmãos? E aqui entra uma questão muito, mas muito preocupante. A pessoa que tem depressão, ela precisa receber amor. Você reparou? O que faz com que o hormônio da pessoa depressiva se levante? A serotonina, receber elogio, receber um sorriso, sorrir, sabe? A ocitocina, um abraço, receber um abraço demorado, aquele abraço forte. Veja que são coisas, gente, que todo mundo tem em casa. Você tá entendendo? Uma outra coisa que libera a ocitocina é banho quente. Veja que é diferente da endorfina. A endorfina, ela é liberada quando a gente pratica exercício físico ou toma um banho frio. A ocitocina, ela é liberada ou quando a gente toma um banho quente bem relaxante ou quando a gente recebe um abraço. Fale palavra positiva. Não chegue pro depressivo e fique, ó que endemoniado, olha que cara ruim, olha que isso, olha que praga, olha que aquele, que não sei o que, apontando os defeitos. Não fica falando palavra de maldição sobre ele não, que você só vai piorar. Sabe o que é que ele precisa ouvir? Que ele é bonito, que ela é bonita, que ela é inteligente, que ela vai superar isso, que vai passar. Ela precisa ouvir as qualidades dela quando cozinhar. Oh, nossa, que comida gostosa. Aí você que é casado, elogie a comida da tua esposa, da tua mãe, da tua irmã. Elogie quando o seu marido fizer uma comidinha, mesmo que não esteja lá muitas coisas, mas elogie. Elogie quando as pessoas acertarem. Sabe, tá faltando isso. Sabe por que na nossa sociedade tem muito depressivo? Porque ninguém mais elogia ninguém. É difícil você ver alguém sorrir, falar palavras, sabe, positivas na vida da pessoa. É só negatividade o tempo inteiro. Mesmo dentro da igreja. Então você que tá passando por um momento difícil da sua vida, para você não entrar em depressão, por favor, saia de perto das pessoas que ficam falando coisa negativa. Saia, em nome de Jesus. Saia de perto das pessoas que ficam ali, ó, só com palavra negativa, só com negatividade para cima da sua vida, aumentando seu estresse o tempo inteiro. Sai de perto dele. E o terceiro tipo de depressão, David, terceiro e último, a gente já vai encerrar o vídeo agora.
Veja que esse tipo de depressão agora, que é o terceiro, que é o mais importante de todos, que eu não vou levar 3 minutos falando dele. Quer apostar? Depressão espiritual. Depressão por possessão demoníaca. Um demônio entra no corpo da pessoa e começa a trazer disfunção hormonal nela, junto com pensamentos negativos que ele próprio fica lançando, e ele oprime aquela pessoa. E aquela pessoa que era tão feliz, tão alegre, tão de bem com a vida, que não tinha nenhum problema em sua saúde, de repente ela encontra-se em um quarto trancado. Como que resolve isso aqui? É botando a mão na cabeça e mandando sair em nome de Jesus. Eu não disse a você que não ia levar 3 minutos para falar? Botou a mão na cabeça, meu amigo, você que é cristão. Não vai você que não é cristão fazer não, que não vai dar certo, tá bom? Você que é cristão, filho de Deus, nascido de novo, vai botar a mão na cabeça do depressivo, vai orar para mandar todo mal sair em nome de Jesus. Se for depressão espiritual, o demônio vai manifestar, vai gritar lá e vai sair. Ah, David, e aí se tiver outro dente escondido? Não existe isso. Quando você botar a mão na cabeça dele que mandar sair todo o mal em nome de Jesus, tudo aquilo que não é de Deus sai, cara, desculpa, eu tô gripado. Rapaz, não vai ter diabo que fique dentro dele. Porque Jesus deu poder à sua igreja, tá bom? Então, quando tu bota a mão na cabeça de alguém, achando que é demônio, manda o demônio sair, manda o mal sair, e ele continua depressivo, só é uma das outras duas opções. Ou é psicológico, ou é disfunção hormonal. E a gente já falou como se resolve. Você tá entendendo? E qual é a cura para depressão espiritual? Você botou a mão na cabeça da pessoa, saiu o demônio, acabou tudo, acabou até que o demônio volte de novo. É o quê? Tá entendendo? Então, o que é que acontece? Quando o maligno voltar, ele vai trazer a depressão de volta. Como resolve a depressão espiritual? A depressão espiritual resolve somente se o hospedeiro se converter. Se o hospedeiro não se converter a Jesus, o diabo vai voltar e vai trazer mais 7 demônios para morar ali dentro, e o estado dele vai se tornar pior do que o primeiro. Por isso que em evangelismo eu não faço questão de expulsar demônio. Eu faço questão de expulsar demônio na vida da pessoa que está recebendo Jesus como seu salvador. Se o depressivo não expressar vontade em servir Jesus, eu indico que nem expulse. Porque ele vai sair e depois vai voltar e o estado dele vai se tornar pior. Eu quero agradecer a todos vocês por ter assistido esse estudo, né? Esse estudo da palavra de Deus, da espiritualidade e também da materialidade, né? Do quadro clínico da coisa. A gente não tem que só saber o que está escrito na palavra de Deus, mas a gente tem que saber o conhecimento verdadeiro sobre todas as coisas possíveis a nós, tá bom? Se nós vivemos em uma região onde existe um alto número de depressivo, não vai ser difícil encontrar um depressivo no momento que a gente estiver evangelizando em algum lugar. E pode acontecer de algum irmão ou uma irmã sem conhecimento cravar a mão na cabeça de uma pessoa e ficar mandando depressão sair, dizendo que é demônio e tal, e não vai resolver. Vai passar vergonha, vai passar a impressão de que a Igreja de Cristo não tem poder, e não é isso. Nós, a Igreja de Cristo, temos poder sobre toda a força do maligno, nas portas do inferno não prevalecerão contra nós, tá entendendo? Somos a autoridade aqui dessa terra, é a Igreja de Jesus Cristo. Não tem ser humano nem diabo mais poderoso do que a Igreja de Jesus. Não tem rezadeira, não tem macumbeiro mais poderoso do que a Igreja de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus, que recebeu esse todo o poder, disse: eis que vos dou poder sobre toda a força do maligno. Vocês pisarão serpentes e escorpiões. Ah, igreja, se você soubesse o poder que você tem em nome de Jesus, dentro de Jesus, você não estava aí com tanto medo de bruxaria. Quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus, mandar um abraço e um beijo a todos vocês que estão me assistindo, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Seja livre para comentar, para me corrigir,
tá bom? Eu não sei de tudo, eu não sou médico, tá bom? Eu só sei dessas coisas porque eu tive depressão, eu estudei sobre o assunto, eu desejo ajudar as pessoas que estão passando por esse processo e Deus já tem me dado sinais de que eu vou conseguir ajudar sim, em nome de Jesus. Amém? Meu desejo é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e eu vou conseguir. Porque essa é a minha meta. E quando eu conseguir, vai gerar bastante dopamina no meu coração. E já tá gerando serotonina porque eu tô sorrindo. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos pra cima. Já vencemos. Como diz o meu pastor Paulo, um abraço pra você, Paulo, se estiver me assistindo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.